Boa noite. O tema do nosso vídeo de hoje é quem é o anticristo. Se vocês acompanharem até o final desse vídeo, vocês realmente vão descobrir quem é o anticristo. Creio que vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Muitas pessoas nunca imaginaram quem é realmente o anticristo. Porém, as evidências desse vídeo vão dar consistência à minha tese. Vamos ler o que as escrituras, nas cartas de São João diz sobre o anticristo. 1 São João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Bom, segundo a Bíblia que nós temos hoje, nas nossas mãos, o anticristo negaria que Jesus veio em carne. Mas também eu gostaria de frisar a seguinte afirmação: eis que já agora está no nosso mundo. Então, segundo essa epístola, dá credenciais para quem seja o anticristo e também afirma que ele já está no mundo. Então, já estaria no mundo daquela época, quando foi escrita essa carta. Continuemos ainda nas epístolas de São João. Vamos ler agora 1 São João, capítulo 2, versículo 19 e o capítulo 26. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Também em 1 São João 2, no versículo 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo. Esse nega o Pai e o Filho. Bom, aqui dá para tirar duas conclusões sobre o anticristo, Eles saíram do meio de nós, Então ele está no meio dos discípulos, dos apóstolos lá de Jesus. E também é enfático dizer que esse anticristo, ele tem como pregação a negação que Jesus é o Cristo. Vamos ler o que as escrituras, nas cartas de São João diz sobre o anticristo. 1 São João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Bom, segundo a Bíblia que nós temos hoje, nas nossas mãos, o anticristo negaria que Jesus veio em carne. Mas também eu gostaria de frisar a seguinte afirmação: eis que já agora está no nosso mundo. Então, segundo essa epístola, dá credenciais para quem seja o anticristo e também afirma que ele já está no mundo. Então, já estaria no mundo daquela época, quando foi escrita essa carta. Nós temos que admitir que o anticristo, ou a doutrina do anticristo, estava implantado logo após a morte de Cristo. Veja as afirmações: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, e eis que já agora está no mundo. Então, diante dessas afirmações, a gente tem que admitir uma coisa: a religião hoje atual, ela prega que existe um anticristo, mas que ele vai vir somente no final dos tempos. Mas eu creio, baseado naquilo que a gente está lendo aí, é verídico, que realmente o anticristo, e a sua mensagem falsa foi introduzida no mundo logo após a ascensão de Cristo aos céus. Isso daí eu acho que é bastante coerente, e é o que realmente está escrito nas epístolas de São João, Bom, o que a maioria dos religiosos não sabe é que realmente existem duas ramificações no começo da igreja, Existe o conceito gnóstico e existe o conceito ortodoxo, Bom, essa Bíblia que nós temos foi feita por Atanásio no ano 367 da nossa era cristã. Ela foi compilada pela Igreja Ortodoxa, que depois, é lógico, mudou seu nome para a Igreja Católica Apostólica Romana. E segundo o conceito dessa igreja que realmente fez a Bíblia, e ela admite isso nos seus estudos, que o anticristo, realmente
poderia ser considerado contra as igrejas ortodoxas, contra suas políticas ou suas práticas. Então, no conceito da igreja católica, no conceito da igreja ortodoxa, então os gnósticos e os marcionitas, né, se encaixam bem no termo do anticristo. Vamos observar essa afirmação. Mesmo agora, há muitos anticristos. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Eu quero que vocês observem o plural. Há muitos anticristos. Bom, os bispos católicos diziam que o plural se referia a uma lista de diversas seitas gnósticas que se nomeavam como as seguintes, né? Os seguidores de Simão Mago, Menandrianos, Saturnilianos, Bacelidianos, Nicolaitas, Gnósticos, Carpogratianos, Cerintianos, Ebonitas e Marcionitas, como foi reconhecido por Epifânio, né, de Salaminas, né? Ele afirmou com precisão que os anticristos, no plural, significam positivamente todas as seitas gnósticas do primeiro século. Então, por uma mera dedução, o anticristo, né, eram os gnósticos, pois estão no plural, né? Mesmo agora, muitos anticristos saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Eis que já agora está no mundo. Bom, os gnósticos certamente não criam, isso é uma realidade, que Jesus fosse o Messias prometido pelos profetas de Israel e que Jesus tinha vindo em carne. Os gnósticos acreditavam, como os gnósticos e marcionitas, acreditavam que ele desceu do céu como um ser espiritual e subiu do mesmo jeito que desceu. Ele só tinha uma aparência humana, tipo assim, um holograma. Agora vamos ver na visão do grande apóstolo Paulo, né? O que ele considera em anticristo. Vamos ler 1 Coríntios, né? Capítulo 11, versículo 4, o 13 e o 15. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebesse outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, a fim dos quais seja conforme as suas obras. Bom, eu gostaria que vocês gravassem, né, o que Paulo diz sobre o anticristo. Que o anticristo vos prega um outro Jesus, que ele nunca pregou. E que também, né, prega também um outro evangelho que não foi eu que preguei. Então, para Paulo, o anticristo, ele prega um outro evangelho, um outro Jesus e uma outra mensagem. Então, não sei se todo mundo sabe, existia uma primeira Bíblia chamada Bíblia Marcionita, feita na época, né, de 120 da nossa era cristã. Ela só tinha as cartas de Paulo e o evangelho de Lucas. Então não tinha as epístolas de Paulo. A Bíblia Marcionita é antes de qualquer Bíblia e antes de qualquer escrito, antes de qualquer evangelho. Então o apóstolo Paulo, né, ele está dizendo que o anticristo, ele prega um outro evangelho, um outro Jesus e uma outra mensagem. Então, Paulo, vamos continuar em Paulo, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 até o 10. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para serem salvos. Porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Paulo também disse que já o ministério do anticristo estava operando, e que só tinha um que estava o detendo, até que o mesmo fosse tirado. Bom, o anticristo para Paulo era alguém que pregava um outro evangelho, que afastava da graça pregada por Paulo e pregada por Cristo. Paulo diz que na época estava se pregando dois evangelhos, né? O da incircuncisão por Paulo e o da circuncisão por Pedro. Bom, o evangelho da incircuncisão, cabe a gente lembrar uma coisa, que é o evangelho da incircuncisão e não o evangelho para os incircuncisos. Era pregado por Paulo. E o evangelho da circuncisão, e cabe também lembrar, não o evangelho para os circuncisos, era pregado por Paulo. Então existiam dois evangelhos, um da incircuncisão pregado por Paulo e o evangelho da circuncisão pregado por Pedro. Preste bem atenção que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, né? Paulo disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Bom, nós entendemos, isso é nítido, coerente, né? Que para Paulo, Pedro, Tiago e João não estavam pregando o evangelho da verdade. Está bem nítido a opinião de Paulo. Não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho. Então cabe a lembrar que o evangelho que Paulo pregava é o evangelho da incircuncisão, o evangelho não envolto em judaísmo. Mas o evangelho que Pedro pregava era o evangelho da circuncisão, né? Um evangelho envolto em judaísmo. Eu creio que é uma fácil dedução, né? Que para Paulo o anticristo era o que pregava o evangelho, né? Diferente dele. Então ele pregava o evangelho da incircuncisão, e quem pregava o evangelho da circuncisão realmente era Pedro, Tiago e João. Então eles pregavam o evangelho da circuncisão que a Igreja Católica abraçou, né, e adotou e implantou na sua Bíblia, que justamente é o evangelho judaico cristão. Então para mim, isso aí não é para mim, é o que está realmente a opinião de Paulo, é que Pedro se tornou um apóstolo do demiurgo Jeová, né? Pois ele pregava o evangelho judaico da circuncisão. Cabe de novo eu mostrar para vocês o evangelho da circuncisão, não o evangelho da circuncisão para os circuncisos. Não, é um evangelho diferente que Paulo pregava. Um é o evangelho da incircuncisão, não envolto em judaísmo, e o evangelho da circuncisão que Pedro pregava era o evangelho envolto em judaísmo. Então eu creio que o apóstolo Pedro, ele se transformou no apóstolo do demiurgo Jeová e não de Cristo. Então vamos continuar dando mais consistência, né? Paulo diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Veja, o ministério da injustiça pregado por Pedro já estava atuando na época da pregação de Paulo. Paulo disse que tinha um que detinha esse ministério de avançar. Quem detinha esse ministério era Paulo, né? Através das suas cartas de alerta aos irmãos. Mas ele disse que quando ele morresse, o anticristo avançaria e a sua mensagem, né, judaica cristã, o evangelho da circuncisão, dominaria. E foi o que realmente aconteceu.
Hoje nós não temos mais o evangelho da incircuncisão pregado por Paulo, porque quando ele morreu, né, os falsos apóstolos, né, se penetraram na igreja de Paulo e dominaram a igreja, extinguiram a mensagem original de Paulo. Então foi realmente o que Paulo preveu, foi o que aconteceu. Bom, existe em cada carta de Paulo um prólogo, né, uma introdução. Essa introdução não está na nossa Bíblia, mas em umas edições anteriores ela está realmente nas cartas de Paulo, uma introdução, né, um prólogo, né? E esses prólogos foram chamados de prólogos marcionitas. Isso aí não estou inventando, é só você dar uma lida aí no Google, você vai ver esses prólogos, né? Então esse prólogo, essa introdução à carta aos Gálatas, está escrito da seguinte maneira: Gálatas são gregos, estes aceitaram a palavra da verdade, primeiro do apóstolo. Quem que é o apóstolo? Paulo. Mas depois da sua partida, da sua morte, foram tentados pelos falsos apóstolos e voltaram-se para a lei e circuncisão. Esses, o apóstolo recorda a fé da verdade, escrevendo-lhes a partir de Éfeso, justamente o cumprimento do que Paulo tinha falado. Só há um que o detém, até que do meio seja tirado. Então, depois da morte do apóstolo Paulo, o que aconteceu? Os falsos profetas se introduziram na igreja de Paulo e fizeram que aqueles irmãos se voltassem para a lei e para a circuncisão. É justamente o que aconteceu hoje, né? Prólogo para os Tessalonicenses. Tessalonicenses são macedônios que, tendo aceito a palavra da verdade, perseveraram na fé, mesmo em perseguição de seus concidadãos. Além disso, eles também não receberam as coisas ditas por falsos profetas, falsos apóstolos. Eles o apóstolo elogia, escrevendo para eles em Atena. Para os colossenses, esses também, como os laodiceanos, são da Ásia e foram alcançados antecipadamente por pseudos apóstolos. Nem o próprio apóstolo veio a eles, mas esses também, por uma carta, ele corrige, pois eles ouviram a palavra de Arquipo, que também aceitou o ministério para eles. Portanto, o apóstolo, já sob custódia, lhe escreve de Éfeso. Para os filipenses são macedônios. Eles, tendo aceito a palavra da verdade, perseveraram na fé, e nem eles receberam os falsos apóstolos. Esses o apóstolo elogia, escrevendo para eles de Roma, fora da prisão, por Epafrodito. Então, depois da morte de Paulo, que era o único que existia as investidas do anticristo, ou seja, de Pedro, sua doutrina e sua igreja, eles investiram contra a igreja de Paulo, a destruindo, como Paulo predisse. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Para terminar esse vídeo, eu vou deixar minha indignação, né? Principalmente para quem traduziu, né, confeccionou essa Bíblia e aprovou essa Bíblia católica. O que está escrito em Gálatas capítulo 2 no versículo 1 é uma aberração. Eu vou ler para você. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para com os gentios. Só que está induzindo a gente pensar que Paulo disse isso. Mas olha, isso aí está entre parênteses. Esse bendito desse versículo foi introduzido justamente para induzir a gente a pensar que o evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho que Pedro pregava, mas eram totalmente opostos. Um pregava o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho não envolto em judaísmo, não tinha nada de judaísmo, e o que Pedro pregava é o evangelho da circuncisão, que tem até hoje. A Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, se alinhou a Pedro. E hoje tem como regra de fé o evangelho da circuncisão, o evangelho judaico-cristão. E o evangelho pregado por Paulo, né, que hoje, né,
os gnósticos, né, marcionitas tentam defender, foi totalmente abolido, né? E através dessas mentiras aí, como Gálatas 2:8, eles tentam incutir na nossa mente, mas eu friso de novo, está entre parênteses, né? Não está no original. Tentam incutir na nossa mente, através de interpolação e acréscimo, que eles pregavam o mesmo evangelho. Mas isso não é verdade, isso é uma grande mentira que tem afastado todo mundo do verdadeiro evangelho.